Vitória perdeu o pai aos 11 anos por suicídio. Aos 15, descobriu a causa da morte. Na adolescência, a cabeça revirou. Mas o mais inspirador é que ela pegou tudo isso, ressignificou e hoje ela ajuda pessoas que passam por essa dor, que naquela época ela custou a achar o caminho. Seja muito bem-vinda Obrigada. ao nosso Conta Mais, a realidade sem filtro e sem errar. Vitória, é um tema que está muito atual pelo aumento, né, do índice de suicídio mundialmente. Eu vou querer conhecer a sua história. Como é que foi descobrir o suicídio do seu pai aos 15 anos? Olha, foi muito difícil mesmo. Assim, dos 11 aos 15, eu estava já vivendo um luto, achando que era por uma causa da morte. E aí, quando eu descobri, eu senti como se ele tivesse morrido de novo. Então, tudo que eu estava fazendo para poder me ajudar a ressignificar essa perda caiu por terra. Então, eu comecei, literalmente, no dia 1, depois desse tempo todo, já tentando ressignificar a perda do meu pai. Como é que você descobriu? Eu tava conversando com a minha mãe, aí ela contou mesmo, né, o que tinha acontecido. Ela sentiu necessidade de te contar o motivo na É, época? o que acontece é que, assim, na época, quando meu pai morreu, como eu era muito nova, a minha família acabou não sabendo como que seria a melhor forma de contar, né? E aí, depois disso, a minha irmã, que é mais velha, 5 anos, ela foi, não tava com... As peças não estavam se encaixando e ela foi confrontar a minha mãe. E aí, a minha mãe contou pra ela, então... E aí, acabou que ela viu necessidade, né, de me contar também. Ela viu necessidade porque ela se sentiu traída e não queria que você passasse por isso? Como é que foi esse misto de sentimento? Não, na verdade, assim, porque como a minha irmã já sabia, entendeu? Aí não seria justo também eu não ficar sabendo, sabe? Então, assim, em algum momento a verdade, ela acabaria Vindo à tona, surgindo, né? E te deu revolta? Qual foi o sentimento? Olha, eu acho que a primeira coisa que eu senti, assim, foi um sentimento de abandono. Abandono? Abandono, porque hoje em dia, né, entendendo, né, porque assim, o suicídio a gente entende que pressupõe uma escolha, né, uma reação do indivíduo contra ele mesmo, né. Então eu me senti abandonada, me senti com Meu pai não raiva. pensou em mim. Exatamente. Né, me senti com muita raiva, e aí vem todas... Na verdade, não é uma emoção só, na verdade vem como se fosse um tsunami de emoções e de pensamentos e que você acaba não conseguindo muito processar aquilo, assim, sabe? E quando você ficou sabendo, como é que você canalizou isso? O que você buscou? Você chegou a trazer algum tipo de problema para sua família? Eu acho que um dos problemas, assim, que mais marcantes pra mim foi a questão da escola, né? Porque aí eu só queria dormir, eu não queria mais, assim, não tava engajando tanto na escola, não queria... Foi uma época, assim, que eu realmente não dei tanta importância, né? Mas, assim, obviamente, com um motivo muito plausível, Com né? certeza. E o que eu fiz, realmente, assim, eu me lembro isso direitinho, assim, que eu não conseguia nem pôr pra fora como que eu tava me sentindo. E aí teve uma banda, que inclusive meu pai amava, que acabou me ajudando a colocar em palavras o que eu tava sentindo naquele momento, que foi Legião Urbana. Legião Urbana, gente. Graças a Deus foi da nossa época. É, E da do seu pai. é, Ah, meu Deus. E foi através da música? foi. Você começou a escrever? Não, eu escutava mesmo. Aham. Eu escutava no modo repetição e no início foi Angra dos Reis. Né? Que aí a Qual parte trecho? se fosse só sentir saudade, mas tem sempre algo mais. Seja como for, é uma dor que dói no peito. Pode rir agora que eu estou sozinho. Como é que você tirou a cura disso? O que isso te trazia? Nessa música específica, Isso. eu consegui, de alguma forma, externalizar aquilo que eu estava sentindo que eu não sabia nem pôr em palavras. Então, na hora que eu escutei aquilo, falei assim, é isso que eu tô sentindo.
É como se você, para eu entender o sentimento, que eu sei que é difícil, né, tangibilizar isso, mas você se sentiu abandonada, como se o seu pai tivesse virado as costas para você, e através da música do Legião, você começou a se identificar, a se envolver com as letras e começar a perdoá-lo, a entendê-lo. Então, isso foi tudo um processo, né? Porque, assim, como eu te falei, é um mix mesmo de emoções, então ao mesmo tempo que você sente raiva, você sente amor. Falta. Exatamente, aí você fica... Enfim, é realmente muitas coisas envolvidas, né? E aí acontece que no início eu não sabia nem se eu queria perdoar. Na verdade, eu não sabia o que eu tinha que fazer, entendeu? E aí eu comecei a buscar informação e aí eu via informações contraditórias, né? A pessoa que morre por suicídio é egoísta. A pessoa que morre por suicídio é corajosa. É isso, é aquilo. Gente, é o que então? E aí eu comecei a olhar e falei assim, não, meu pai não era egoísta. O meu pai não tinha todos esses defeitos que eles estão falando. Aí eu falei assim, não, então eu vou realmente tentar entender o que aconteceu, né? Não o que aconteceu, mas assim, tentar entender alguma coisa disso. E aí foi nesse momento, então, que eu falei assim, não, mas pra isso eu preciso perdoar o que aconteceu, né? Pra eu poder realmente... E, na verdade, foi um processo. Cada vez que eu entendia, por exemplo, que o suicídio era multifatorial, que não era um fator só, que, na verdade, existe ali um sofrimento que acaba, naquele momento, meio que cegando a pessoa mesmo para o que tá acontecendo. Que aí eu comecei e falei assim, não, então não foi um abandono, entendeu? Na verdade, foi muitas outras coisas além Quanto disso. tempo até você chegar nesse ponto, Olha, nessa virada de chave? nós não consigo nem mensurar. Parece uma vida, né? Exatamente, porque assim, foi literalmente quando eu falo assim, é porque o luto, e aí o luto por suicídio é um processo, entendeu? Então, cada vez que eu ia vivendo e eu ia me expondo a situações, eu ia trabalhando esse luto, entendeu? Então, assim, não era assim, hoje eu vou trabalhar essa parte do meu luto. Não, era eu lendo, eu vivendo datas marcantes ou não, entendeu? Que eu fui realmente ressignificando isso. Você fala em multifatorial, né? No caso do suicídio. O que seria isso? Então, a gente entende, né, que o suicídio ele é multifatorial. Isso quer dizer o quê? Que o ser humano ele é constituído por 4 dimensões: o bio, psico, sócio, espiritual. Nessas 4 dimensões, a gente entende que tem tanto fatores nessas 4 dimensões que vão ser fatores de risco e também fatores de proteção, né? Então, na verdade, vai ser o somatório. É como uma pessoa entra em risco de suicídio, por exemplo, quando ela tem mais fatores de risco, como se fosse uma balança, quando ela tem mais fatores de risco do que de proteção nessa balança, e acaba que isso vai pesar, entendeu? Então a gente pode pensar nesses 4 elementos, nessas 4 dimensões, e cada uma dessas dimensões vão ter, como eu falei, fatores de proteção e de risco também. Quando vocês olham essa balança, a atenção maior é para os fatores de risco ou não? Ou de proteção? Então, antigamente se entendia, né, que seria melhor a gente saber os fatores de risco e focar muito nos fatores de risco. Mas hoje em dia a gente tende a focar mais para promoção da saúde, que aí seria, né, os fatores de proteção, né? Porque aí, por exemplo, você não viu os sinais, você não sei o quê, mas assim, tem sinais que a gente só entende que seria um sinal depois que acontece alguma coisa. Mas os fatores de proteção a gente sabe quando a pessoa tá exercitando algum fator de proteção ou não. Tecla SAP. Me explica isso. Como é que você identifica esses fatores? Quais são esses fatores de proteção que você tem que ficar atento? Então, por exemplo, coisas... Ai, meu Deus. Porque assim, eu posso falar... Não tem corte. Só pra mim, quando eu errei 500 vezes. É porque assim, o que a gente sabe mesmo que a coisa que mais protege é a questão da religiosidade. Entendeu? Mas aí tem outros fatores também, por exemplo, A irreligiosidade é a fé, né?
Porque a partir do momento que você acredita em algo bom, mesmo que ele não seja tangível para você, é o que a gente pode chamar de religiosidade sem ser dogmático. Isso, a questão é que aqui não vai importar qual é a religião, por exemplo, né, mas as pesquisas vêm demonstrando que, né, existe tanto a espiritualidade, que é o contato com o transcendente e tudo, e tem a religiosidade, que aí é A fé. não só, Não? é a fé também, né, mas é a vivência comunitária desse contato com o transcendente também, entendeu? Essa é o que as pesquisas vêm demonstrando. É, porque Né? realmente a religiosidade te faz doar muito mais, porque eu acho que é um caminho de você estar se sentindo a felicidade, tipo, eu sou útil. Uhum. E quando você tem esse sentimento, a sensação que eu tenho, tá? Porque eu sou leiga, Uhum, psicóloga, futura doutora, é você. Então, assim, além da religiosidade, quais são os outros fatores? Né, tem fatores, por exemplo, como ter resiliência. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho algum problema, depois que eu vou resolver, eu não tô traumatizada em relação a isso. Gravidez, ter crianças em casa também é um fator de proteção. Uhum. É como se você pensasse, não posso. Exatamente. Né? Você ter acesso a cuidados na área da saúde mental, isso é importante também. E você saber lidar e resolver problemas. Né? E aqui no saber lidar e resolver problemas, não quer dizer que você tem que saber como resolve tudo. Mas até você saber que quando é que você precisa pedir ajuda, também é saber resolver um problema. Porque assim, eu não tenho que saber de tudo, eu não tenho que resolver tudo. Mas eu tenho que entender que em algum momento eu posso pedir ajuda, que isso também é resolver um problema. E é engraçado porque você falando, você entende disso. No primeiro momento parece óbvio, né? Você ter saúde mental, você ter. Mas não é, né? Não, exatamente. E aí eu acho que por isso que hoje em dia ainda se foca muito nos fatores de risco, sabe? E aí acaba que a gente não vai pensar exatamente nos fatores de proteção, que na verdade são os que a gente realmente, né, pode, por exemplo, o não uso de álcool e outras drogas também é um fator de proteção. Né? Então acaba que são várias coisas que vão se somando, né, para aumentar realmente a qualidade de vida desse indivíduo. Né? O senso de pertencimento, de propósito, tudo isso vai ser influenciado. Agora me conta, qual foi a virada de chave de você querer se tornar uma psicóloga e seguir justamente esse caminho de proteção, de empatia, de acolhimento com pessoas que tenham sofrido o que você sofreu? Na verdade, eu acho que eu sempre soube lá dentro que eu ia fazer psicologia, mas sabe quando você fica assim, ai, não sei se é isso e tudo, não sei se vai fazer sentido. E aí teve um dia que eu sabia que eu queria ajudar as pessoas. E eu sou uma pessoa que eu engajo muito, eu me motivo muito quando eu vejo um propósito naquilo, entendeu? Então, assim, qualquer tarefa que eu vou executar, se eu entender qual que é o propósito da tarefa, aí eu realmente vou fazer aquilo, assim, com garra mesmo. E aí eu fiquei pensando do que realmente movia o meu coração, assim, sabe? E aí eu falei assim, nossa, nesse tempo eu já tava lidando muito melhor com a questão do luto. Eu falei assim, nossa, eu quero trabalhar com isso também. Eu quero realmente entender, trabalhar e ajudar as pessoas que também estão vivendo coisas que eu vivi. Aí foi aí que eu escolhi. E deve ter doído muito para você ter essa vontade tão grande de ajudar o próximo. Nossa, doeu. É, né? Uhum. E eu só consegui mesmo ter essa força para poder falar assim, nossa, agora eu vou e tudo com a terapia, participando de grupos de apoio para o luto por suicídio e também fazendo uso da minha religiosidade. Você acha que foi essa tríade que te tirou do buraco? Não, com certeza. Porque você Com já estava indo certeza. mal na escola. Né? Exatamente. E a família nisso? Não, a família também foi muito importante. E especialmente a minha irmã mais velha, né, que também é filha do meu pai. E aí a gente viveu isso tudo muito juntas, assim, sabe? Porque como a gente perdeu a mesma pessoa que desempenhava o mesmo papel,
né? Acabava que eu não precisava explicar pra ela o que eu tava sentindo, porque ela entendia. Eu falava alguma coisa, a gente se olhava, alguém falava, sei lá, na mesa alguma coisa, a gente se olhava e a gente sabia onde que doía, sabe? Então, assim, ela foi a pessoa mesmo, assim, que... Antes da gente participar de grupo de apoio, porque grupo de apoio ao luto por suicídio só começou a ser mais acessível na pandemia. Porque antes, basicamente, só tinha nos grandes centros, assim, e presencial. Então, não tinha como a gente ir. As pessoas têm vergonha Tem, ainda? tem muita vergonha. Eu, por exemplo, eu só comecei a falar a verdade, assim, para as pessoas do que meu pai tinha morrido, depois que eu comecei a participar dos grupos de apoio. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar do meu pai, porque eu entendia que o meu pai, como eu te falei, não era egoísta, não era, Não era enfim, covarde, né? exatamente, só que as outras pessoas não, assim, sei lá que elas vão sair do meu pai, sei lá que elas vão achar de mim, sei lá. E aí eu não falava, nem eu, nem a minha irmã, assim, a gente não comentava a real causa da morte também, entendeu? E você, como psicóloga e como pessoa que experienciou essa perda, tem aumentado muito, né? Os casos nesse tempo todo, até que É, você... em relação ao Brasil, sim. Em relação ao mundo, tem lugares no mundo que vem diminuindo, né? Mas Mas no na média, Brasil... no Brasil, tem aumentado realmente, né? Aqui mais na América Latina também, mas tem outros países que as taxas vêm caindo, né? Porque, igual, tem um tempo atrás que a gente tinha, né, 800 mil mortes por suicídio por ano. Hoje, atualmente, nós temos aí uma média, segundo os dados da OMS, 700 mil mortes. e no Brasil? Você lembra? Então, mas que no Brasil, mas eu acho, eu não tenho certeza, de que são 15 a 16 mil mortes por suicídio por ano. Mas aí E realmente... vem crescendo? Então, veio crescendo. E agora estagnou? Não, então tá crescendo, mas assim, a gente não sabe ainda, entendeu? Medir, né? Assim, isso realmente é uma parte que realmente eu não domino tanto, assim, sabe? Então... E me conta, como é que você resolveu montar o grupo? Como é que funciona? Então, o grupo aconteceu assim, eu participei com a minha irmã no grupo de apoio, e aí de tanto eu me escutar falar: oi, meu nome é Vitória, eu sou de Juiz de Fora, eu perdi meu pai por suicídio, porque eu não falava isso com as pessoas. É libertador, né? Eu falei assim, nossa, eu realmente abracei a minha história ali, entendeu? Eu realmente assim, aí eu fui conversar com a minha irmã, depois de algum tempo, 2 anos que a gente tava Ela é participando. psicóloga também? Não, ela é professora. Professora. E aí eu falei assim, Júlia, eu acho que tá na hora da gente parar de mentir, falar pras pessoas realmente o que aconteceu com meu pai, pra gente ajudar as pessoas. E aí eu não faria isso se ela não se sentisse confortável. Porque, óbvio, né? Se meu pai... É o mesmo pai. exatamente. E aí? E aí ela concordou comigo. E aí eu entrei em contato com a Janaína, na época, né, a diretora da Ágape. E aí, porque eu não era psicóloga ainda, e eu falei assim, Jana, eu tô querendo criar um grupo de apoio, mas eu, né, ainda não tô... Antes de ser psicóloga? Eu tava na faculdade já. Uhum. Aí eu falei, Jana, olha, eu tô querendo criar um grupo de apoio, mas eu ainda não sou, né, formada, então eu gostaria de saber se você poderia participar também, tudo pra dar esse apoio. E ela participou durante 1 ano até eu formar. Né? E aí ela ficou um tempinho depois também. Mas aí depois... enfim, por questão de agenda, enfim, ela não... Eu acho que eu tô com um delay, que você tá contando essa coisa agora que eu comecei a chorar. E aí você montou o grupo, começou com quantas pessoas? Como é que é o trabalho? Olha, o grupo ele é online, né? E ele começou com mais ou menos umas 7 pessoas, assim, né? Hoje a gente tem mais de 230 inscritos, mas não são todo mundo que tá participando, né? E a média hoje em dia é de 10 a 15 pessoas, né? E aí tem pessoas do Brasil inteiro, e às vezes até brasileiros que estão morando fora do país e que vêm, né? Que a gente tem o grupo sempre na primeira... Não, mentira. A gente tem o grupo sempre na última quinta-feira do mês.
às 7h30 da noite. Na prática, porque eu não tô no grupo, curiosidade mesmo. Como é que você consegue ajudar a pessoa à distância, online, sem esse contato físico? Olha, a questão, basicamente, é que o enlutado por suicídio, ele quer se sentir pertencente. Ele quer se sentir que tem pessoas que estão ali, que não vão julgar, que não vão, enfim, que vão entender realmente aonde que tá doendo. Então, o grupo, o que acontece? É como se fosse o AA mesmo. A gente chega lá, oi, meu nome é Vitória, perdi meu pai por suicídio, aí todo mundo se apresenta, e aí depois a gente vai falar sobre algum assunto que te tocou naquele mês ou que vem na sua cabeça. Então, por exemplo, perto do Natal sempre tem, é porque eu vou passar, né, o primeiro Natal, ou nossa, eu tô pensando nisso, é uma data difícil. E aí as pessoas, por exemplo, eu, que já tenho 16 natais, aí eu falo, olha, pra mim funcionou isso, pra mim funcionou aquilo, isso não funcionou. Aí outra pessoa fala, é isso aqui, entendeu? Então, assim, Uma troca. é uma troca. A gente fala que é literalmente uma rede de apoio, né? E aí o curioso é, quanto mais as pessoas vão participando, né, ao longo do tempo elas vão se conhecendo, você quer saber da vida do outro, você quer apoiar, entendeu? Então, assim, você quer saber se a pessoa conseguiu o trabalho que ela estava pleiteando, você quer saber dos filhos, da vida da pessoa também. Então, você se preocupa genuinamente com a pessoa também. É positivo, né? Exatamente. E você já teve algum caso, assim, que você notou que assim, melhorou absurdamente, que ela conseguiu mudar a realidade dela? Olha, então, vários. Mas um que seja emblemático, que tenha te marcado. Olha, teve um caso de uma mãe que chegou com menos de um mês, que o filho tinha partido por suicídio e estava muito recente. E ela vivia falando, assim, né, no sentido de que não via mais sentido na vida, que também tudo. E com o tempo, vendo todo mundo, né, que também tinha dificuldade com certas questões, que estavam também tentando, e que só o fato de que mês que vem a gente já tinha um compromisso marcado de estar lá, ela começou a se inspirar nas estratégias de enfrentamento ao luto, como também ficar esperando, assim, não, mas eu vou esperar o próximo encontro, E hoje ela tá muito bem. Para uma mãe, eu acho que deve ser, porque eu sou mãe, deve ser muito complicado pelo que você falou no início. Eu não percebi. Você carrega uma culpa, como se tivesse debaixo do seu nariz e você foi egoísta. É isso. Aí eu já mudo o foco. Não é o cara que se matou que é egoísta. Não, fui eu que eu não vi. Isso é comum? Essa mãe teve em específico isso? Sim, e é comum, na verdade, com todos os enlutados por suicídio. Né? E, inclusive, por exemplo, eu, quando eu tinha 11 anos, meu pai morreu, e eu, em algum momento, pensei, será que era o e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Eu falo, né, nesses anos todos de experiência que eu tenho com o assunto, tanto de forma profissional quanto de forma pessoal, eu nunca conheci uma pessoa que em algum momento não se sentiu culpado ou não ficou com os e se's, ou buscando os porquês daquilo. Entendeu? Eu não conheci essa pessoa. Que não deve existir. Exatamente. Porque deve ser muito difícil. A gente tem uma autocobrança muito grande, né? De estar ligado em tudo que está acontecendo e ter controle da situação que a gente não tem. E como enfrentar essa falta de controle? Esse que é o grande então, desafio. aí é difícil, né? Parece assim, mas é realmente aceitando que a gente não tem um controle total da vida do outro. Entendeu? A gente pode chegar até uma parte, mas em última análise, depois só vai depender da pessoa. Como todo mundo aqui, né? Assim, eu posso, até determinado ponto, você pode me influenciar e tudo, mas no final das contas, você não consegue ter o controle total. Ah lá, eu vou te falar, olha a minha equipe. Nossa! Agora, pra gente chegando pro fim, como é que você se vê com o grupo daqui a 10 anos? O que você pensa? Quais são os seus planos?
e como as pessoas podem te achar, né? Uhum. Então, o grupo, olha, assim, eu tenho pensamentos muito. Ousados. Não vem com mixaria, não, pelo amor de Deus. Ninguém merece mixaria. Assim, eu gostaria muito, antes do grupo, né, eu gostaria de ter como se fosse uma escola, assim, para poder ajudar a treinar profissionais da área da saúde, especialmente da saúde mental, para poder entender tanto da prevenção quanto da pós-venção do suicídio. A pós-venção é o cuidado que a gente tem com as pessoas que estão vivendo um luto por suicídio, né? Eu quero eu quero criar algo assim para que elas possam se capacitar nesse sentido. E com essas pessoas capacitadas, que elas também possam, como a gente fosse, criar outros grupos, entende? A gente precisa de vínculos, né? De troca, de Exatamente. comunhão para poder seguir em Exatamente. frente. Exatamente, né? Criar outros grupos, criar uma comunidade mesmo, sabe? Quando eu criei o NIV, uma das coisas que eu pensei era isso, assim, que eu queria um lugar que fosse uma comunidade, entendeu? E eu busquei esse lugar antes de criar e eu não achei. Então, assim, e eu sou muito assim, então, de botar a mão na massa e tudo, eu falei assim, então, se não existe, eu vou criar esse lugar. Né? E acabou que, na verdade, criar o NIV, né, que é o Nenhuma Ideia Vale Uma Vida, que dá pra achar no Instagram, que é o @ Nenhuma Ideia Vale Uma Vida. Ele realmente me ajudou, eu querendo ajudar outras pessoas, mas eu acabei sendo ajudada quando eu comecei a postar, a estudar para poder entender melhor e tudo. Então eu postava, na verdade, depois eu percebi isso, que eu estava me ajudando, entendendo e sintetizando todo aquele conhecimento. E aí acabou que hoje ele é muito mais do que isso, né? A gente, como eu te falei, a gente virou uma comunidade mesmo, as pessoas vão lá e conhecem umas às outras, né? E além de tudo, né, enfim, eu poder realmente disseminar esse conhecimento também. Caraca, cara. Encontrou seu propósito. Sim, eu falo assim que eu não sei como que seria a minha vida, assim, sem o NIV e sem todo esse meu trabalho. Assim, que lindo, sabe? Vitória. Muito obrigada por compartilhar com a gente isso. E com certeza você vai ajudar muita gente. Ai, obrigada. Obrigada mesmo. Ainda é elétrica, né? Não para. Gente, obrigado por vocês ficarem com a gente até aqui. Toca o sininho, compartilha, porque mais que ajudar, você pode salvar uma vida.